Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina Baracho, professora da Escola Castro Alves. E hoje eu me dirijo a você, do 7º ano. Vamos ao nosso componente curricular História, ok? Você aí do 7º ano, hoje vamos falar acerca de quê? Das capitanias hereditárias. O que é, O que foram essas capitanias? Antes de iniciar com esse tema, eu gostaria que você, aluno do 7º ano, abrisse o seu livro, certo? Esse aqui é o nosso livro didático que usamos, na escola do município. Então, esse livro aqui do 7º ano, você abrisse na página 150, 151 e 152, para que você possa entender melhor essa aula, ok? Então, fica assim. Abram aí os livros de vocês, certo? E vamos para a aula. Olha só, pessoal. O sistema de capitanias hereditária foi o primeiro sistema administrativo estabelecido aonde, pessoal? Aqui no Brasil. Essa aula de história vai ser História do Brasil, ok, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, temos aqui o objetivo da nossa aula, porque toda aula tem que ter um objetivo, certo? E o nosso objetivo aqui é que vocês compreendam o que foram as capitanias hereditárias, seus principais fatores, falar um pouco sobre a ameaça de invasores, certo? A queda nos recursos da coroa portuguesa, a experiência de sucesso na Ilha Atlântica, que trouxeram esse exemplo aqui para o Brasil, certo, pessoal? É muito importante você conhecer a sua história, pessoal, a história do Brasil. Entre as principais características estavam recursos particulares, as 15 capitanias, 6 marias, que eu vou dizer para vocês o que é isso, 6 marias, E a descentralização administrativa. Por fim, os fatores que levaram ao fracasso incluem queda nos recursos dos donatários. O que é donatário, professora? Vai aprender também hoje. E a hostilidade, indígena, E aí, nossa habilidade, certo? Que temos a nossa habilidade, sim, em cada componente curricular, ok? Capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foi um sistema de administração territorial criado pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1534. Esse sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares, principalmente nobres, com relações com a coroa portuguesa, certo, pessoal? E aí vamos ver aí o objetivo do rei, certo? O objetivo de Dom João III, com tal estratégia, era o quê? Colonizar o Brasil, evitando assim invasões estrangeiras, certo? Ganharam o nome de quê? Capitanias hereditárias, pois era hereditária porque era passada de pai para filho, certo? Aqui uma observação. Portugal, antes de levar esse sistema administrativo ao Brasil, que foi o primeiro, pessoal, experimentou em suas ilhas atlânticas, que deu certo, e ele trouxe para o Brasil exatamente por conta disso, certo? Olha só, pessoal. Esse aí são as capitanias hereditárias, certo? Elas foram divididas, certo? Essas faixas aí horizontais que vocês podem perceber na imagem, certo? São as capitanias, certo? E que foi entregue aos donatários. Se você for olhar, tem aqui Maranhão, Aí quem foi? Ele entregou a quem? A João de Barros, certo? E aí sucessivamente, porque a letra está bem pequenininha, mas você vai olhar o seu livro, certo? Então, o sucesso desse sistema de capitanias hereditárias nas ilhas portuguesas atlânticas acabou contribuindo para que Portugal estabelecesse aonde? Aqui no Brasil, certo? As capitanias são unidades administrativas, isso aí eu já falei. Elas eram administradas por quem? Pelos donatários, certo? E esses tinham como missão, olha a missão deles, foi entregue para colonizar,
proteger e administrar o território. Por outro lado, tinham o direito de quê? De explorar os recursos naturais, como é o caso da madeira, os animais, os minérios, certo? E os donatários, quem eram? Os donatários não eram dono das capitanias, e sim eles é o que? Tinham a posse, certo, pessoal? E eles tinham os direitos, né? Os direitos dos donatários. O direito deles, doar sesmarias. Sesmarias, pessoal, eram lotes, certo? Ficar com uma sesmarias, transferir bens e títulos para os descendentes, aplicar o quê? Impostos. Os portugueses que viessem para o Brasil, adquirissem um lote, se tornava o quê? Sesmeiro, né? Teriam que explorar o lote por 5 anos. Caso contrário, eles voltariam para onde? Para Portugal, certo? Eles ganharam os lotes, deveriam administrar muito bem. E aí a gente fala sobre as sesmarias, que são os lotes, pessoal, e as capitanias, certo? Então, sesmarias, que são os lotes de terra dentro das capitanias, que eram doados aos portugueses que quisessem vir ao Brasil. O português que quisesse vir ao Brasil era doado para ele o quê? Um lote de terra, certo? E este é obrigado a explorar o lote no prazo de 5 anos, né? E aí, qualquer coisa, ele perdia, isso aqui já foi dito anteriormente, né? Ele perderia esse lote e voltava para Portugal. Caso explorasse o lote, tornava-se o quê? Proprietário dele, né? De toda a unidade, no caso, administrativa. Das 14 capitanias, somente 2 deram certo, certo? Quais foram? As capitanias de São Vicente e as de Pernambuco. Fatores que explicam isso. Motivo do sucesso dessas 2 capitanias. Olha só, fizeram uma boa demarcação de sesmaria, demarcaram bem legal assim os lotes, né? Evitando desentendimento entre os colonos, fundação de vilas, pacificação das tribos indígenas, porque os indígenas nessa época eles resistiram, né? Porque eles não foram avisados. Investimentos na atividade o quê? Açucareira. Isso aí foram os principais motivos. E quais foram os motivos do fracasso da maioria, né? A falta de recursos, a falta de interesse também, a má administração, conflito entre colonos e índios, dimensão da capitania. Aí aqui diz que era muito extensa, dificultando a administração. E também, pessoal, a questão da distância entre Portugal e Brasil. Encarecia a administração em razão de quê? Dos transportes. E também a ausência de um órgão coordenador da colonização. Então, isso aí foram alguns motivos, né? 7 motivos aí do fracasso da cidadania. Ok, pessoal? Então, a gente falou acerca desse sistema, né? Do primeiro sistema que veio ao Brasil. E temos aí, né, para finalizar essa atividade, que vocês vão responder no Google Classroom, certo? Olha só. O que foram as capitanias hereditárias? Qual era o objetivo do rei, Dom João III, com as capitanias? Quem eram os donatários? Quem eram esses donatários? E quais eram os seus direitos e quais eram também os seus deveres? O que eram as sesmarias? Né? A gente acabou de falar, por várias vezes até, né? De todas as 14 capitanias, só 2 deram certo. Quais foram elas e quais os motivos de seu sucesso? Número 6. A maior parte das capitanias hereditárias acabaram por não dar certo. Cite aí, aluno, 3 motivos do porquê elas deram tão errado aqui no Brasil, certo? E aí você vai me responder, aí estão as referências, vocês vão me responder no Google Classroom, ou se não, você entre em contato comigo no e-mail regina.celia2011@hotmail.com, pessoal. Então, chegamos ao fim da aula. Tenham todos um ótimo momento, né, de estudos. Vocês não estão de férias, vocês estão estudando, só que em casa, tá certo?
Fiquem com Deus. Até a próxima aula.